Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridos ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, para mais uma noite de estudos aqui do programa Lux Esotérica. Com vocês, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Um oferecimento dos simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, esse portal que eu tenho a satisfação de coordenar há tantos anos, ouvintes, e que está à disposição de vocês que buscam informações fidedignas, realmente um local, um verdadeiro oásis, ouvintes, de conhecimentos esotéricos, com centenas de textos, dezenas e dezenas de palestras para vocês ouvirem e assistirem. A loja Esotérica Virtual recepciona todos vocês com o espírito da liberdade de pensamento, de mútua tolerância, ouvintes, mas sempre, ouvintes, com a busca de uma posição equilibrada e ligada a fontes profundas, principalmente do esoterismo oriental, da corrente da teosofia, que se inicia com os grandes Mahatmas, os mestres de sabedoria, e os seus discípulos, seus iniciados, espalhados por todo o mundo. E estamos conduzindo com vocês, ouvintes, nessa nossa temporada do programa Lux Esotérica, estudos do livro A Voz do Silêncio, uma das últimas obras de Madame Helena Petrovna Blavatsky, um livro que traz preceitos áureos do ocultismo oriental, do budismo tibetano, mas que se aplica a todos aqueles ouvintes que realmente buscam um conhecimento mais profundo. E saudamos a todos aqueles que estão sintonizados conosco ao vivo na Esotérica FM, e também a todos aqueles que vão nos acompanhar aí nas gravações que estão disponíveis na Levir, também no nosso canal do YouTube. E saudações para todos os assinantes, participantes do nosso grupo no Facebook. Você que tem perfil no Facebook, ouvintes, não deixe de visitar a Levir. Aqueles que estão nos assistindo estão vendo aí como é a página da Levir, o nosso grupo, que já tem 7.600 associados e diariamente mais e mais pessoas estão conosco. E este grupo é de simpatizantes da Levir, que é, ouvintes, aquele trabalho que nós trazemos para vocês, que apoia o nosso programa com o seu patrocínio, e a todos aqueles que estão se associando, estão colaborando com a Levir, com a Esotérica FM. Nós estamos agora fazendo o mapa astrológico totalmente interpretado. Se você ainda não tem, ou se você já tem e quer uma segunda leitura, ouvintes, não deixem de procurar o site da Levir, se associar ou encomendar o seu mapa astrológico completo, que com certeza, ouvintes, será uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Mas vamos dar prosseguimento, ouvintes, aos nossos estudos da obra A Voz do Silêncio, essa obra que realmente promana, ouvintes, da mais pura fonte do ocultismo oriental. E nos últimos programas nós temos tratado aqui com vocês de como é esta grande batalha na qual um verdadeiro guerreiro da luz tem que trilhar. Uma batalha, ouvintes, que não é travada lá fora,
não é travada no mundo, mas sim é uma perspectiva interior. Então, ao contrário do que dizem aquelas maravilhosas obras da ficção científica, que dizem que o espaço é a fronteira final, na verdade, ouvintes, a fronteira final é o interior de cada um de nós, seres humanos. Dentro de nós estão todas as potencialidades cósmicas, ouvintes, e nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que buscar esta viagem oculta por dentro do nosso ser, e nós estudamos na Voz do Silêncio que o grande campo de batalha para esta investigação, ouvintes, é a nossa mente. É ali que está a fonte de toda ilusão. Na frase da Voz do Silêncio, a mente é a assassina do real. E recomenda a todos nós que o discípulo mate esta assassina. Mas matar, ouvintes, no sentido de transcender. Porque a nossa mente é, por assim dizer, um invólucro que permite com que nós tenhamos uma mente pessoal, ouvintes, um inconsciente pessoal, mas na verdade ela é apenas uma célula, é uma bolha dentro da grande massa, da grande atmosfera, do grande fluido que é o inconsciente coletivo, que é o plano mental do nosso planeta, que nós fazemos uma parte dele nossa. Então, ouvintes, matar o assassino do real significa transformar a nossa mente e encontrar aquilo que é mais profundo. É um desafio de percepção onde a nossa mente deve se voltar do exterior para o interior. Quando nós aprendermos a fazer isso, nós teremos o ferramental para promover a morte da mente, não no sentido da sua extinção, mas no sentido da sua transformação numa coisa mais elevada, ouvintes. E nós paramos ontem no texto de A Voz do Silêncio, nas seguintes frases, que dizem o seguinte: antes que o poder místico te possa fazer um Deus lá nu, deves ter adquirido a faculdade de matar, quando quiseres, a tua forma lunar. Então, ontem nós discutimos que esse poder místico, ouvintes, é a grande força do terceiro aspecto da divindade que está dentro de cada ser humano, que impulsiona os nossos chakras inferiores, pois a Kundalini, como ela é assim chamada, esse poder ígneo que vem do centro da Terra e se armazena, né, no nosso chakra do cóccix, o chakra básico. Então, ouvintes, o poder místico que ali se encontra, que é um poder criativo, regenerativo, que impulsiona, por exemplo, naquela região do cóccix, é onde, ouvintes, são produzidas as células vermelhas do nosso sangue, sem as quais nós não podemos viver. Daí e é interessante que a energia da Kundalini é justamente de uma cor avermelhada, né? E o sangue tem uma correspondência muito grande com essa energia, porque ela circula por todo o nosso corpo, apesar de estar ali armazenada naquele chakra básico, mas na verdade essa energia segue, ouvintes, a todos os pontos onde há criatividade.
onde há aplicação prática da energia. Daí que ela impulsiona as nossas glândulas sexuais, impulsionando o ser humano para a procriação. Ela vitaliza o nosso plexo solar, criando a vontade, né, de se alimentar, de manter o corpo físico, anima o nosso baço, que é o chakra esplênico, o chakra onde entra as energias que vêm do sol, o prana, né, ou ti, como é chamado em outras traduções. E então, ouvintes, a Kundalini normalmente, naturalmente está ali animando aqueles chakras inferiores. Mas a voz do silêncio nos diz: antes que o poder místico possa atuar nos chakras superiores e fazer do ser humano um Deus, porque nós temos o poder criativo idêntico ao poder da divindade, ouvintes, nós temos que ter adquirido a faculdade de transformar, né, de matar quando quisermos a forma lunar, ou seja, o ser puramente animal, totalmente identificado com o corpo, com as emoções e com o pensamento. E vai mais longe a voz do silêncio ao dizer: a pessoa da matéria e a pessoa do espírito nunca se podem encontrar. Uma delas tem de desaparecer. Não há lugar para ambas. Ouvintes, uma declaração que muitas vezes choca as pessoas, mas é realmente um fato, né? Na mitologia também há histórias, né, que contam a respeito disso. Na mitologia dos irmãos Castor e Pólux, né, que há até 2 estrelas com esse nome nas famosas constelações, que eles nunca se encontravam. Um ficava desperto durante o dia enquanto o outro dormia, e quando um despertava, o outro adormecia. Então, ouvintes, o nosso eu da carne, esse eu egoísta, pegajoso, totalmente ligado aos sentidos exteriores, está sempre desejando, querendo coisas, querendo se apegar, sorver cada vez mais o prazer e evitar a dor, ele realmente não se encontra com o ser angelical que é a nossa alma. É preciso aprender a paralisar este ser inferior, a transformá-lo, e isso só é possível, ouvintes, com a purificação. Como diriam os antigos, a purificação precede os mistérios. Então nós devemos envidar, ouvintes, esforços nesse sentido, que não é fácil. Primeiro, conhecer bem os nossos vícios, os nossos apegos materiais, depois aquilo que nos dá satisfação emocional e também intelectual, para poder, ouvintes, posteriormente purificar. E na sequência, as próximas frases de A Voz do Silêncio vão nos exortar para fazer essa purificação, ouvintes. Então podemos ler na sequência. Antes que a mente da tua alma possa compreender, deve a flor da personalidade ser esmagada em botão, e o verme dos sentidos destruído até não poder ressurgir. Não podes caminhar neste caminho enquanto não te tornares tu próprio esse caminho.
que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, como a flor de lótus abre seu seio para beber o sol matutino. Ou seja, ouvintes, antes que a alma que está dentro de nós e que transcende, por assim dizer, o nosso ser, antes que ela possa começar a falar no nosso cérebro, nós temos, ouvintes, que aprender a paralisar completamente o nosso ser inferior. É algo realmente, ouvintes, que não é fácil, e muitas pessoas têm até a dificuldade de se imaginar praticando a meditação, praticando as diversas técnicas de ascese, e todas elas, ouvintes, vão indicar o quê? Vão indicar que o indivíduo encontre um local tranquilo, onde ele não seja perturbado, e ali diariamente ele se sente para praticar a meditação. As diversas posturas, ouvintes, as diversas técnicas para isso variam muito, mas o que é importante é exatamente essa paralisação do eu inferior. Um eu que é filho da terra, está ligado a ela, e quando o corpo age, ouvintes, sob o comando das emoções, o nosso corpo não tem naturalmente nenhuma postura natural que seja espiritual, ouvintes. Nós temos que aplicar alguma disciplina sobre o nosso corpo. Se nós não assim fizermos, nem sequer aquela postura, ouvintes, que nós aprendemos dos nossos pais ou nas igrejas, de juntar as mãos e trazê-la próxima ao coração, representando uma postura de oração, nem isso, ouvintes, naturalmente o corpo faz. O corpo, se ele for criado por animais, ouvintes, isso já está provado por vários casos que aconteceram, ele adota as posturas, a cultura e até a linguagem daqueles animais. Vários casos de crianças que foram criadas por macacos, por lobos, por cães, essas crianças não manifestaram a sua natureza humana e tampouco a sua natureza espiritual. Nós temos que disciplinar o nosso corpo, ouvintes, para algo mais elevado. E nisso, ouvintes, ao fazer esse movimento, nós começamos a trilhar o chamado caminho. Por isso que a voz do silêncio nos diz: não podes caminhar no caminho enquanto não te tornares tu próprio esse caminho. E no comentário aqui de Joaquim Gervásio, na edição de A Voz do Silêncio, ele diz: este caminho é mencionado em todas as obras místicas. Como diz Krishna no Janeshvari, quando se contempla este caminho, quer sigamos para o Oriente em flor, quer para as câmaras do Ocidente, sem movimento, é portador do arco. É a viagem nessa estrada. Neste caminho, qualquer que seja o lugar para onde queiramos ir, este lugar nós nos tornamos. Tu és o caminho, diz ao adepto guru, e diz este ao discípulo depois da iniciação: eu sou a estrada e o caminho, diz outro mestre. E forçosamente, ouvintes, temos que nos lembrar do que disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E
Na verdade, ouvintes, cada um de nós tem que ser capaz de dizer para si mesmo essa frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho, ouvintes, só existe ao caminhar e fazer o movimento para dentro da nossa consciência é, ouvintes, buscar esse caminho, um caminho que é destituído, ouvintes, de prazeres, destituído de glórias, de recompensas, mas que guarda profundamente um tesouro. O tesouro interno da consciência que cada um de nós vai desenvolver. Mas o grande percalço, ouvintes, é o eu. O nosso egoísmo, que pode tomar conta até da nossa vida espiritual. Infelizmente, ouvintes, nós vemos isso até com uma certa frequência, pessoas que transferem o seu egoísmo relativo às coisas da matéria, às buscas de sucesso, de poder, de dinheiro que as pessoas normalmente têm. Ao conhecerem esses assuntos, as pessoas transferem o seu egoísmo para a seara espiritual. Por isso é que a Voz do Silêncio vai recomendar o remédio para evitar isso, ouvintes, que é desenvolver a compaixão, desenvolver o sentido de unidade com todas as coisas, com todos os seres. Então nos diz aqui a Voz do Silêncio: antes que a mente da tua alma possa compreender, deve a flor da personalidade ser esmagada, e que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, como a flor de lótus abre seu seio para beber o sol matutino. Por que isso, ouvintes? Porque a alma precisa se ligar a tudo que está à sua volta. E ela nos diz que o sol feroz não seque uma única lágrima de dor antes que a tenhas limpado dos olhos de quem sofre. Que cada lágrima humana escaldante caia no teu coração e aí fique, nem nunca tires enquanto durar a dor que a produziu. É uma exortação, ouvintes, é um chamado para que nós deixemos aquele caminho, ouvintes, que ficou para trás, o caminho da ida, em que nós nos apegávamos, que nós buscávamos poder, satisfação, posses, posições sociais, poder militar, político e toda a série, ouvintes, de coisas que nós vemos os seres humanos brigando por elas, porque no caminho do retorno, ouvintes, não interessa mais acumular, não interessa mais ter, mas sim interessa ser, interessa vibrar, interessa doar de si mesmo, interessa imitar a própria divindade, que é como um sol perene iluminando a todos os seres. Enquanto nós não nos tornarmos como o próprio sol, nós não teremos atingido o verdadeiro caminho, porque o indivíduo tem que tirar totalmente o foco de si mesmo e focalizar, ouvintes, no semelhante, nas pessoas que estão à nossa volta, na humanidade, na grande órfã que sofre continuamente e que nós, ouvintes, não podemos ficar focalizados no nosso ser, como recomendou uma grande instrutora que nós tivemos a oportunidade de ver, de ouvir, receber as suas instruções aqui no Brasil. Ela disse: vamos esquecer a palavra eu, pelo menos por uns 6 meses, tirar até do nosso discurso, da nossa boca, da nossa saliva, ouvintes, essa palavra eu, e vamos pensar
no nosso semelhante, no que nós podemos fazer para sermos úteis para o nosso próximo. Então, a voz do silêncio descreve isso nesta compaixão que vai procurar secar as lágrimas do nosso ser humano que está sofrendo. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade imortal. É nesse terreno que cresce a flor noturna de Buda, mais difícil de achar, mais rara de ver do que a flor da árvore Vogai. É a semente da libertação, do renascer. Ela isola o Arhat tanto da luta como da luxúria. Leva-o através dos campos do ser para a paz e a felicidade que só conhecem na terra do silêncio e do não ser. É a única forma, ouvintes, de caminhar sem encontrar, ouvintes, o percalço do egoísmo. É trabalhar pelo nosso semelhante e é, ouvintes, uma busca contínua pela capacidade de servir, e isso, ouvintes, há infinitas formas de servir, mas todas elas levam a um único resultado, que é, ouvintes, o desabrochar do chakra cardíaco. O coração começa a vibrar a chispa divina quando o indivíduo serve, e ele começa a se expandir, e aí sim, ouvintes, há a condição de trazer a energia do Kundalini até o coração, para que ele transmita essa energia na forma de compaixão, de amor, de serviço, de dedicação, de devoção, de auto-entrega, de submissão, ouvintes, àqueles princípios superiores que conscientemente o indivíduo entrega a sua vida ao divino. Como diriam os yogis, é Ishvara Pranidhana, a auto-entrega a Ishvara, a Deus. E só, ouvintes, praticando essa compaixão é que o nosso coração se expande energeticamente para imitar realmente o sol oculto que está por trás do sol material. Porque por trás do nosso coração físico, que é apenas uma bomba, ouvintes, que está apertando e fazendo o sangue circular para baixo e para cima no nosso corpo, por trás do nosso coração há a chispa divina da divindade. Assim como infinitamente maior do que o nosso coração, por trás desse sol que bombeia a vitalidade por todo o sistema solar, está o sol oculto, o sol espiritual, o logos solar, que é a fonte de toda a vida, não só física, mas também, ouvintes, a vida espiritual. Se nós tivéssemos realmente consciência disso, nós nos entregaríamos muito mais às coisas superiores. E recomenda a voz do silêncio: mata o desejo, mas se o matares, cuida bem em que ele não renasça da morte. Mata o amor da vida, mas se matares tanha, que é a palavra para a sede do viver, né? Mas se matares tanha, que isso não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o evanescente pelo eterno. Não desejes nada, não te indignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza, mas luta apenas com o pessoal, o transitório
o evanescente e o que tem de perecer. Auxilia a natureza e trabalha com ela, e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores, obedecendo-te. Ouvintes, a recomendação clássica: matar o desejo, ou seja, transformar o desejo. E isso, ouvintes, aqueles que praticam a meditação descobrirão quanta força existe dentro de nós para fazer essa transformação. Não matar, ouvintes, no sentido de extinguir. Não imaginem que a pessoa que é espiritualizada não tenha desejo, mas ao invés, ouvintes, de se apegar com os objetos externos, a pessoa que medita, a pessoa que está no caminho, ela descobre da onde vem a força desse desejo. Estando voltado para dentro, ela descobre que o desejo é a forma exterior da vontade espiritual. Então, ao invés de desejar objetos, poderes, pessoas, situações, o indivíduo começa a querer, ouvintes, desenvolver os seus aspectos internos e praticar situações, modos de consciência que só existem dentro da própria pessoa. E aí, ouvintes, ao invés de ser rico, de ter objetos no exterior e de se apegar a ele, a pessoa começa a desenvolver uma riqueza interior de caráter, de personalidade, de qualidades, de compreensão, que torna, ouvintes, essa pessoa realmente iluminada, uma pessoa realmente transcendental e tão encantadora quanto a gente encontra quando a gente tem a oportunidade de estar com pessoas realmente espiritualizadas. O assunto, ouvintes, é muito interessante, muito importante, requer muita reflexão, mas o tempo está correndo muito rápido, ouvintes, no dia de hoje. Chegou aquele momento de eu refrescar a minha garganta. Vamos àquele intervalinho, ouvintes, que vai deixar uma vez mais o convite a todos aqueles que estão estudando conosco aqui a Voz do Silêncio. Se você pode, ouvinte, se você quer, você pode nos ajudar se associando na Levir, nos patrocinando para que esta programação e outras iniciativas possam permanecer na internet. Vamos ao intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida.
Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito gratos pela audiência daqueles que estão sintonizando ao vivo a Esotérica FM e você que está nos acompanhando também aí offline a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada na página da Levir em www.levir.com.br, também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu patrocínio, pela sua audiência. E vamos, ouvintes, continuar aqui os nossos estudos do livro A Voz do Silêncio, de Madame Helena Petrovna Blavatsky, com essas recomendações realmente muito profundas para aqueles que querem também ir fundo, ouvintes, na prática, não só no estudo da vida oculta, da vida interior, e querem realmente essas pessoas seguir o caminho. E o caminho, ouvintes, começa em qualquer lugar e o primeiro passo tem o mesmo comprimento que o último. Então é importante, ouvintes, se o indivíduo decide viver a vida interna, ele então entra no caminho. E essa última frase aqui que nós acabamos de ler, ouvintes, no final do último bloco, é importantíssima. Auxilia a natureza e trabalha com ela, e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores, obedecendo-te. Ouvintes, aí coloca o ser humano no seu devido lugar. Nós somos uma hierarquia criadora. Estamos aqui para criar, auxiliando a natureza, a todo o movimento que começa na mente de Deus e se propaga pelo mundo, com todas as hostes de seres criadores, os anjos, os arcanjos e seres cósmicos muito poderosos, e também aqueles pequeninos espíritos da natureza, e todos os seres vivos, na verdade, estão trabalhando para este grande plano. Vamos seguir, ouvintes. E, ouvintes, tendo obtido
certa medida desse autocontrole. Então, ouvintes, diz aqui a voz do silêncio: e ela, a natureza, abrirá de par em par diante de ti as portas das suas câmeras secretas. Desnudará ao teu ornar os tesouros ocultos nas profundezas do seu seio virgem. Impoluída pela mão da matéria, ela revela os seus tesouros apenas aos olhos do espírito, os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu em todos os seus reinos. Então ela te mostrará o meio e a senda, a primeira porta e a segunda e a terceira, até a própria sétima porta. E então a meta, para além da qual estão, banhadas pelo sol do Espírito, glórias indizíveis que só o olhar da alma pode ver. E aí, ouvintes, também está algo importante. Quem realmente vai obter o sucesso dessa empreitada não vai ser a nossa personalidade aqui da matéria. Por mais belos, por mais harmonizados, por mais integrados que o nosso corpo, que a nossa persona, a nossa máscara do ser tridimensional aqui da matéria esteja, não é ele, ouvintes, que vai galgar as alturas espirituais. O verdadeiro prêmio pertence à nossa alma. A nossa alma, que é o ser cósmico que nasceu de todo o processo de individualização que nós fizemos desde os reinos inferiores da existência até finalmente deixarmos o reino animal e ingressarmos para o reino humano. É a nossa alma que é o grande peregrino. É aquela, ouvintes, que anima o nosso corpo, que é, ouvintes, a quem irá realmente subir para as câmaras secretas, desde que ela esteja, como diz aqui a voz do silêncio, impoluída pela mão da matéria. E os tesouros espirituais, ouvintes, aqueles dos quais falou Jesus, quando ele recomendou que nós não ajuntássemos tesouro aqui na terra, porque aqui as traças roem, a ferrugem desgasta e os ladrões subtraem os nossos valores. Ele recomendou, o Divino Mestre, que nós buscássemos os tesouros espirituais, pois lá as traças não corroem, nem a natureza decompõe, e não há ladrões, ouvintes, que nos roubem o que é real, que é a glória da vida espiritual. É a nossa alma que vai, ouvintes, viajar até níveis indizíveis, enquanto o nosso corpo, as nossas emoções e a nossa mente inferior estiver paralisada na meditação, em êxtase. Quando isso acontecer, ouvintes, então a verdadeira viagem do ser acontecerá. E nos vai dizer mais ainda o texto da voz do silêncio a esse respeito. Há só uma senda até o caminho, só chegado bem ao fim se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato sobe é formada por degraus de sofrimentos e de dor. Estes só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, pois, discípulo, se há um único vício que não abandonaste, porque então a escada abaterá e far-te-á cair. A sua base assenta no lodo fundo dos teus pecados e defeitos,
E antes que possas tentar atravessar esse largo abismo de matéria, tens de lavar os teus pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vás pousar um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ouvintes, uma advertência séria, né? Porque, como diz a sabedoria popular, quanto mais alto se está, maior é o tombo. Então, o indivíduo que quer subir tem, ouvintes, que praticar, por exemplo, na yoga, primeiramente, aquelas virtudes negativas de não roubar, de procurar a limpeza, não deixar de lado a luxúria e tudo mais, porque essa purificação, ouvintes, é o primeiro passo da cena. E nos faz lembrar, ouvintes, a famosa escada de ouro que a própria Madame Helena Blavatsky deixou para os discípulos da sua sabedoria. A escada de ouro, esse texto maravilhoso também para a nossa meditação, tem 13 degraus. E justamente, ouvintes, o primeiro deles é a vida limpa. Se o indivíduo começar a subir a escada com os pés ainda cheios de barro, ainda, ouvintes, cheio de sujeira, não só no corpo, mas também nas emoções e nos pensamentos, então toda a subida estará comprometida. Não é o nosso assunto dessa noite, mas vale relembrar, ouvintes, esses pontos realmente brilhantes que são para vivenciar, não só para decorar, porque eu já há muitos anos tenho decorado e praticado, ouvintes, a escada de ouro, que diz o seguinte: vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com todos, presteza para dar e receber conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados e mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos. São pontos, ouvintes, que, se praticados, realmente leva o indivíduo até o primeiro degrau da sala da sabedoria, aonde ali estão discípulos e mestres capazes de nos instruir verdadeiramente. Mas passemos a mais pontos do texto da Voz do Silêncio. Ai daquele que ousa poluir um degrau com seus pés lamacentos. A lama vil e viscosa secará, tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé ao degrau. E como uma ave presa no visco do caçador sutil, ele será afastado de todo o progresso ulterior. Os seus vícios tomarão forma e puxá-lo-ão para baixo. Os seus pecados erguerão a voz, como o riso e soluço do chacal depois do sol se pôr. Os seus pensamentos tornar-se-ão um exército e levá-lo-ão consigo como um escravo cativo. São tintas bem carregadas, ouvintes, mas não deixa de ser a mais pura verdade. E quantos, ouvintes, verdadeiros e promissores discípulos não caíram, não escorregaram, ouvintes, nessa casca de banana, que é realmente não se limpar, não se purificar
e principalmente, ouvintes, naquilo que é conhecido como o propósito. Ouvintes, o propósito que deve ser o mais puro na vida do indivíduo, porque a impureza é a própria natureza desse plano onde nós estamos. Mas o indivíduo que tem a boa intenção, o correto propósito, ele pode, ouvintes, atingir a maestria ainda encarnado aqui nesse corpo. Porque mesmo que haja aquela frase que diz que de boas intenções o inferno está cheio, ouvintes, a verdade é que aquele que for perfeito na intenção, mesmo, ouvintes, que a coisa não saia corretamente, mesmo que essa purificação não seja total, mas mesmo que ele caia, ele vai se levantar e vai dar a volta por cima, ouvintes. Então, não devemos nos desesperar, mas temos que ouvir a palavra da sabedoria de A Voz do Silêncio, que diz: mata os teus desejos, Lanu, ou discípulo. Torna os teus vícios impotentes até dares o primeiro passo na jornada solene. Estrangula os teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes que ergas um pé para subir a escada. Faze calar os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu mestre, que tu por enquanto não vês, mas sentes. E nós temos, ouvintes, que ter em mente que essa purificação visa também criar condições, ouvintes, que a pessoa, mais cedo ou mais tarde, que a sua alma possa, ouvintes, entrar em contato com um mestre de sabedoria. E, obviamente, ouvintes, se apresentar perante um mestre com o corpo todo sujo, e para o mestre que também enxerga as frequências invisíveis, que vê a nossa aura, ouvintes, onde um vício é uma cor pegajosa, uma cor lodacenta, uma cor escura e maciça, que realmente causa repulsa, tanto quanto aquela sujeira que se impregna debaixo das nossas unhas, ou que suja os nossos cabelos, o nosso corpo, a nossa roupa. Nós não nos damos conta que os mestres buscam muito mais a pureza do coração, a pureza do propósito que está na mente e que faz a aura da pessoa brilhar, porque, ouvintes, é muito fácil limpar o corpo, deixar de se embriagar ou comer coisas tóxicas e inadequadas. O difícil, ouvintes, é limpar o nosso corpo astral e o nosso corpo mental. É isso que o mestre realmente vai estar vendo quando nos observar. Então, matar o desejo, ouvintes, ou transformar o desejo, é substituí-lo por algo mais elevado. E a Voz do Silêncio nos diz mais: funde num só sentido todos os teus sentidos, se queres tomar-te seguro contra o inimigo. É só por aquele sentido que está oculto no vácuo do teu cérebro que o caminho íngreme que conduz ao teu mestre se pode revelar aos olhos indecisos da tua alma. Longa e fatigante é a senda ante ti, ó discípulo. Um único pensamento a respeito do passado que abandonaste puxar-te-á para baixo e terás novamente de começar a ascensão. Mata em ti toda a recordação de experiências passadas. Não te voltes para trás ou estás perdido. Não creias que a luxúria pode alguma vez ser morta se é satisfeita ou saciada, porque isso é uma abominação inspirada por Mara, a deusa
da ilusão. É alimentando o vício que ele se expande e se torna forte, como o verme que se alimenta no seio da flor. São recomendações, ouvintes, bastante práticas que nós devemos realmente observar. Não adianta imaginar que aquela multidão de elementais que formam principalmente o nosso corpo astral, que eles vão dar, ouvintes, para nós uma experiência superior. Muito pelo contrário, os nossos elementais querem nos jogar no chão e nos rebaixar até o seu próprio nível, pois eles estão indo em direção à matéria, ouvintes. Então nós temos que nos limpar desses elementais, criando, ouvintes, condições para que a nossa consciência faça coisas superiores. Então temos que substituir esses elementais e nutrir aqueles que sejam melhores e mais adequados a uma vida realmente superior. E continua esse maravilhoso texto, ouvintes de A Voz do Silêncio. A rosa tem de tornar a ser o botão, nascido da sua haste paterna, antes que o parasita lhe tenha ruído o seio e bebido a seiva da sua vida. A árvore dourada dá flores de jóia, antes que o seu tronco esteja gasto pela tormenta. Ou seja, ouvintes, a verdadeira fonte é a nossa alma e o nosso espírito. Nós não podemos permitir que a vida divina que flui até o nosso corpo seja exaurida por esses elementais que nos constituem, até aquele ponto que São Paulo, o grande apóstolo que não conheceu o Cristo Jesus, mas conheceu o Cristo interior, ele dizia: o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Porque, ouvintes, em nós há uma batalha entre a vida que quer voltar para o espírito e os elementais em nós que querem ir pela sua própria evolução, querem ir para a matéria. Nós temos que escolher a vida divina, a vida superior. E a Voz do Silêncio diz mais: o aluno tem de tornar ao estado de infância que perdeu antes que o primeiro som lhe possa soar ao ouvido. A luz do único mestre, a única, eterna luz dourada do Espírito, derrama os seus raios fulgurantes sobre o discípulo desde o princípio. Os seus raios atravessam as nuvens espessas e pesadas da matéria. Nós temos, ouvintes, que buscar essa experiência poderosa de que a luz divina está brilhando por trás do nosso corpo, das nossas emoções e da nossa mente. E ter fé, ouvintes, e praticar as práticas ascéticas que nos levam àquilo que predica a Voz do Silêncio. Ora aqui, ora ali, esses raios iluminam-na, como os raios do sol iluminam a terra através das espessas folhas da floresta. Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça lúcida, a alma firme e pura como um diamante que não cintila, o fulgor não chegará à câmara, a sua luz do sol não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas chegarão ao ouvido, por atento que ele esteja no estágio inicial. Ou seja, se não houver as perfeitas condições, ouvintes, os sons místicos, ou seja, a melodia mística
que, por assim dizer, é ouvida pelo asceta, pelo praticante da meditação, que tem muitos nomes na tradição iógica, ouvintes. Se isso não for atingido, a voz do silêncio não será ouvida. A não ser que ouças, não poderás ver. A não ser que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio. Ouvintes, um convite extremamente profundo, extremamente místico, ouvintes, que nós, para podermos ouvir a voz do silêncio, temos que fazer brilhar a luz do nosso espírito, da nossa alma, por sobre esse nosso sistema nervoso, tão nervoso, como bem diz o nome, com as coisas do mundo, que ele já está totalmente inerte e não sensível, insensível às coisas espirituais. Cultivar o silêncio exterior e o silêncio interior, ouvintes, as capacidades da consciência, são aquilo que vão nos levar à visão. A visão do nosso ser interno, da nossa alma, e finalmente poder ouvir a voz insonora, a voz interna, ouvintes, a voz do silêncio que está buscando uma vez mais se comunicar conosco. E se nós não fizermos nada a favor disso, ouvintes, nós nunca chegaremos lá. O primeiro passo, ouvintes, tem que ser dado. E o primeiro passo pode ser dado agora. Porque aqueles que nós chamamos mestres, eles deram muitos passos há muito tempo atrás e hoje, por extrema compaixão, estão conosco irradiando a sua paz, a sua compaixão, para que nós possamos, ouvintes, também um dia chegar lá. E o nosso pequeno, humilde programa, ouvintes, está a serviço dessa luz, dessa voz, a luz e a voz do silêncio, da inspiração interna. Eu desejo profundamente que todos vocês, ouvintes, alcancem essa realização interior o mais cedo possível. E o nosso programa, espero, esteja contribuindo para isso. Mas, ouvintes, como sempre, o avançado da hora faz que nós coloquemos ponto final em mais um programa Lux Esotérica, que está abordando os temas da voz do silêncio. E vou convidá-los para a nossa última meditação, a nossa última vibração, que nós possamos, ouvintes, uma vez mais entrar em contato com a nossa chispa divina, com o nosso ser interno, para que nós possamos, ouvintes, cada vez mais estar a serviço dessa luz. Vamos, ouvintes, fixar a nossa atenção no nosso ser interno, nas batidas do nosso coração, e com a nossa visão mental compreender que ali emana a nossa chispa divina, eterna e imortal. Vamos procurar compreender o significado dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz,
paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Com muita satisfação, estamos aqui a serviço de vocês, mas terminou mais um programa Lux Esotérica. Faço votos que vocês tenham um ótimo final de noite, um bom repouso, sempre com muita reflexão, lendo aqui A Voz do Silêncio ou tantos outros livros inspiradores, e esperamos uma vez mais reencontrá-los na nossa próxima edição. Aqui de Osmar de Carvalho segue aquele forte, aquele caloroso, fraternal abraço para todos vocês. Deixaremos com vocês a programação musical totalmente interativa aqui da Esotérica FM e aguardando a todos na próxima edição desse programa que vai continuar estudando A Voz do Silêncio. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.